Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Mestre Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Salmo 62, versículo 11, assim diz: Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Amados ouvintes da palavra de Deus, o salmista Davi aqui está nos dizendo que Deus, falando uma vez, ele não precisa falar mais, porque a sua palavra é eterna. Somente com uma palavra de Deus, o mundo veio a existir. Quando Deus fala, Ele muda o rumo das coisas, Ele transforma, Ele restaura. O homem, por sua vez, fala muitas vezes e acaba sem dizer nada. Mas quando Deus fala uma única vez, Ele muda toda a história. Falou Deus uma única vez e o mundo veio a existir. Este texto glorioso está aqui Davi dizendo que o poder é de Deus e que o poder pertence somente a Deus. Às vezes, o nosso Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, empresta, através do seu amor, um pouco do seu poder a nós, servos seus, porque afinal de contas, ele disse no livro de Marcos que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Em seu nome expulsariam demônios, em seu nome curariam os enfermos, em seu nome fariam maravilhas. E Deus, assim como Jesus tinha dito, muitas das vezes empresta um pouquinho, uma pequena fração do seu poder, através do nome de Jesus, a nós, para que possamos orar pelos enfermos, para que possamos no seu nome expulsar os demônios, para que possamos no seu nome fazer maravilhas nesta terra, na vida daqueles que acreditam, mas pelo poder que é de Deus e está no nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender deste texto. É isso que Davi está dizendo, que o poder de Deus pertence a Deus. A Bíblia Sagrada, ela é bem enfática quando diz que Deus, ele não dá a sua glória a ninguém, e Deus, não dando a sua glória a ninguém, nós devemos entender e compreender que Deus é o detentor do poder. Deus é quem pertence toda a glória que muda a existência humana. O texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz: Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Jeremias não está condenando quem confia no homem, Jeremias não está condenando aquele que é confiável ou que confia em outro homem, mas Jeremias está condenando aquele que faz do homem, do ser humano, da criatura, o seu braço forte. É claro que nós devemos ser pessoas confiáveis e confiar uns nos outros, porque a confiança é algo lindo e maravilhoso. Mas nós não podemos fazer do braço humano a nossa força. Existem muitas pessoas que, infelizmente, esses dias têm trazido a glória de Deus à sua vida e puxado para si essa virtude que não é sua. O homem não pode fazer nada se não vier de Deus. E Davi sabia disso. Davi era um homem segundo ao coração de Deus, e ele sabia que todo o poder pertence a Deus. Quando nós confiamos no homem, quando nós ficamos maravilhados com a presença de Deus, com os sinais que o homem faz,
Nós acabamos muitas das vezes depositando a nossa confiança nele em vez de Deus. E quando nós fazemos isso, nós entramos em uma situação perigosa, porque enquanto o homem de Deus, a qual confiamos, estiver de pé, a nossa fé também estará de pé. Mas quando este homem vem a cair, como fez Davi, se você não estiver confiando em Deus, você vai ficar abatido, porque o ser humano é falho, é cheio de fraquezas e cheio de coisas que corrompem a sua carne. Imagine se o povo de Israel tivesse confiando em Davi em vez de estar confiando em Deus, porque Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não nega, mas ela mostra que em certo tempo de sua vida ele acabou adulterando e consentindo em um homicídio, um momento de fraqueza de um homem de Deus, em que se a nação se espelhasse somente nele, em vez de se espelhar em Deus, teriam todos desistido de sua fé. A verdade, amados, é que o homem não é nada, o homem não tem poder para nada, o homem não tem força nenhuma. O poder está em Deus, a fortaleza está em Deus, a virtude está em Deus. Nós nada somos, nós estamos na graça de Deus, porque é a graça dele que nos fortalece. Então, quando o salmista diz: uma vez falou Deus e duas vezes eu ouvi que o poder pertence a ele, Davi está dizendo: nós somos fracos, Deus é forte, nós somos falhos, Deus é perfeito. Davi estava dizendo que nós temos que apoiar a nossa fé unicamente em Deus, é nele que devemos confiar a nossa fé. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou no livro de Mateus capítulo 6, quando ele ali orando o Pai Nosso, ele orou dizendo: Pai Nosso que está no céu, não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reino é de Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus. O próprio Deus, encontrando-se com o apóstolo dos gentios Paulo, ele ensinou uma grande lição a Paulo. Ele ensinou a Paulo que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando Paulo descobriu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem, o apóstolo Paulo então disse no versículo 10 do capítulo 12 de 2 Coríntios, dizendo: confesso eu que agora tenho prazer nas fraquezas, porque quando sou fraco, então sou forte em Deus. Queridos, quando Davi diz que o poder pertence a Deus, Davi estava dizendo que nós somos falhos, temos nossas fraquezas. E o apóstolo Paulo, compreendendo isso, ele disse que com todas as suas limitações, que com todas as suas falhas, quando ele procurava fazer a vontade de Deus e se encontrava incapacitado, quando ele procurava forças e não encontrava, então o poder que não era dele, mas que era de Deus, se aperfeiçoava na fraqueza dele e dava a ele força para que o nome de Jesus fosse glorificado com milagres, com sinais, com prodígios, porque o poder não é do homem, mas o poder é de Deus. O poder pertence a Deus. A Deus pertence todo o poder. Queridos, nós temos que compreender o que Deus está falando à nossa vida e aos nossos corações. Davi era um rei importante, um rei que tinha muito poder nesta terra, um rei que governou um grande exército em sua época. A história relata o nome de Davi como um dos grandes reis que já passaram na face dessa terra. Mas ele foi bem claro e disse que o poder pertencia a Deus.
A Deus pertence toda a honra, a Deus pertence toda a glória. Oh, louvado seja Deus! Mas o homem, mesmo sendo fraco, se ele confiar em Deus, se ele reconhecer que precisa de misericórdia, se ele reconhecer que por mais nome que ele tenha nessa terra, se ele reconhecer que por mais autoridade terrena ele tenha, Deus o abençoará com sua presença, Deus o abençoará com suas virtudes, porque nada temos e nada somos, mas tudo é de Deus e para a honra e glória do nome dele. Amados, quando olhamos e refletimos profundamente neste versículo 11, aqui nós entendemos Davi dizendo que uma vez só falou o Todo-Poderoso Deus, mas duas vezes ele ouviu. Davi estava aqui, queridos e amados, nos falando que a voz de Deus constantemente é ouvida por nós, que a voz de Deus, mesmo saindo apenas uma vez de sua boca, ela sempre é ouvida por nós, porque ela é eterna, porque ela é poderosa, porque ela ecoa em nosso ser, mostrando a grandeza de Deus. E por Deus esse ser glorioso, é que Davi diz que a ele pertence o poder e que dele é o poder. Então, queridos, que possamos neste dia compreender que a Deus pertence o poder, que a Deus pertence a honra, que a Deus pertence a glória, que a Deus pertence o domínio, que nós somos falhos e sujeitos a cair, a pecar e a fracassar. Mas, quando nós, em nossas impossibilidades, reconhecermos que este poder pertence a Deus, então o poder de Deus virá sobre nós, se aperfeiçoará em nossas fraquezas e nós venceremos para a honra e glória do nome dele. E ele nos usará, e ele usará os homens para que através do seu nome venha a cura sobre nossas vidas, venha a libertação, venha o renovo, venha a esperança, venha a alegria, porque o prazer de Deus é que o nome do seu Filho amado Jesus Cristo seja ecoado sobre os quatro cantos desta terra e que o homem o reconheça e use este nome poderoso para levar libertação e vida àqueles que precisam. Ore comigo esta tarde. Meu Deus, a ti pertence o poder, a ti pertence a honra, a ti pertence a glória. O homem não é nada, o homem não tem nada. Ó Deus, o Senhor em sua infinita misericórdia é quem faz as maravilhas em nossa vida, é quem restaura o nosso lar, é quem restaura a nossa saúde, é quem faz o que nós não podemos fazer. E nós reconhecendo que teu é o poder, que teu é a glória, ó Pai, nós aqui pedimos que as tuas virtudes estejam sobre nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a apoiar a nossa fé em Ti, porque o Senhor não erra, o Senhor não falha, e por mais que o homem venha a falhar, o Senhor é poderoso para nos levantar, para nos dar força e para nos erguer de pé, porque o Senhor é a razão de nossa existência, o Senhor é a própria perfeição. Assim, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, e segundo as Tuas misericórdias, concede bênção sobre as nossas vidas esse dia, e concede-nos a Tua paz, no Teu nome, Jesus. Amém.